Está no ar mais um programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Muito bom dia. Desejo que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu sou o pastor José Maria, falando diretamente dos estúdios da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. E comigo está nosso querido Iramar Monte, parceiro e amigo na direção do programa, cuidando com muito carinho e competência para que este programa chegue até você com a qualidade que você merece neste domingo. Muito bom dia, Iramar. Conosco também está o não menos querido pastor Léo Cristóvão, um pequeno grande homem de Deus que juntamente com Iramar está recebendo as mensagens que você manda para o nosso WhatsApp. Bom dia, pastor Léo. Anote aí o nosso número. 999620075 999620075. Você pode mandar mensagem de texto ou de voz, fazendo um comentário, encaminhando um pedido de oração, tecendo também comentários e perguntas sobre a lição que vai ser ministrada daqui mais um pouco. Encaminhe então a sua mensagem, também dando sugestão para o aprimoramento do nosso programa. Será sempre bem acolhida e você certamente terá um retorno acerca do que você nos enviou. Iramar ou o pastor Léo Cristóvão, qualquer um dos dois, lerá ou ouvirá a sua mensagem, anotará seu comentário ou sugestão, bem como também o seu pedido de oração, fará contato com você e intercederá ao Pai, levando ao trono da graça a sua causa. Então faça esse contato conosco. Nos estúdios da Logos FM está o nosso querido irmão Del, na condução competente da transmissão do nosso programa nas manhãs de domingo até você. Muito bom dia, amigo Del. E aí, em casa, no carro ou no trabalho está você, a razão de ser deste programa. E nós queremos agradecer muito por você nos receber na sua casa, por você nos dar esta carona no seu carro, por você nos permitir estar aonde você estiver. Vamos ouvir agora uma música que diz que somos um corpo ajustado, unido no Senhor, né? E que nós somos, por isso, uma família. Não sai daí, já já nós voltaremos. A música é Corpo e Família, interpretado pelo grupo Louvor Aliança. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem
ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh, aleluia! Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Foi rapidinho, nós estamos de volta. Este é o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Lembrando a você que estamos recebendo pelo nosso WhatsApp a sua mensagem de texto ou de voz. Então anote o nosso número, 999620075. 999620075. A sua vida está de pernas para o ar? Você perdeu o emprego, está lutando contra a enfermidade em si ou em alguém da sua família? Você está vivendo algum luto? O apóstolo Paulo afirmou em Filipenses 3,8 que perdeu todas as coisas, mas não ficou numa situação de prostração ao afirmar em Filipenses 4,19 que Deus haveria de suprir todas as suas necessidades. O salmista disse no Salmo 34, verso 10, que aqueles que buscam ao Senhor de nada sentem falta. Satanás sempre mostrará um cenário tenebroso para a sua vida. Tenha cuidado. Se você permitir que ele permeie sua mente, ele colocará na sua cabeça que você é incapaz de sair da situação difícil que porventura se encontre. O que fazer então? Firme-se na palavra de Deus, que afirma em Isaías 1,19, que se você estiver disposto e for obediente a ele, desfrutará do melhor que ele tem a oferecer. Além disso, a palavra diz também em Efésios 3,20, que o Senhor pode fazer muito mais do que você possa pedir ou pensar, de acordo com o poder dele que opera dentro de você. Embora nada pareça estar indo bem para você agora, busque confiar em Deus na firme convicção que coisas boas e melhores sobrevirão. Novamente, a palavra de Deus nos diz, para não andarmos ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, devemos fazer os nossos pedidos conhecidos a Ele. Nunca duvide do Senhor. Ele honra a própria palavra, pois ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Nosso convidado hoje é Victor Cavalari, o nosso Vitinho, professor dos adolescentes da Escola Bíblica Dominical aqui da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Vitinho é um estudioso da Palavra de Deus, expert na área de filmagem, edição de imagens para transmissão de lives. O homem sabe tudo acerca disso. Bom dia, professor Victor. Bom dia, é um prazer estar participando aqui deste programa. Sou grato pelo convite. Muito bem, Vitinho hoje vai nos ensinar acerca do significado do que é ser igreja e também vai discorrer sobre o papel da igreja no passado e também nos dias atuais. Nós vamos fazer agora um breve intervalo para tomar uma água e daqui a pouco estaremos de volta. É só o tempo da gente ouvir a música. Aproveite então, pegue a sua Bíblia, pegue caneta, papel para fazer as anotações, para nos contactar pelo nosso WhatsApp, fazendo as suas perguntas e os seus questionamentos acerca do que será ministrado nesta manhã pelo nosso professor Vitor, nosso querido Vitinho. Vamos ouvir a música Teus Altares.
tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Voltamos. Você que está chegando agora, este é o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Como eu já anunciei no bloco anterior, nós estamos recebendo com muita alegria, com muito prazer, o professor Victor Cavalari. Ele é professor de adolescentes aqui da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Você é um estudioso da palavra, eu já falei isso, professor Victor. E até antes de nós começarmos aqui, eu chamei você de Pastor Victor, né? Será que isso é profético? Você sente o chamado de Deus para a obra ministerial, para ir para um seminário? Como é que você sente no coração essa situação, essa questão aí de ir para um seminário, estudar e se preparar para o ministério pastoral? Sim, ano que vem eu estou agora concluindo o curso de psicologia e ano que vem eu pretendo ir para o seminário. Desde pequeno eu já sinto a vocação para o ministério pastoral, então realmente eu pretendo ano que vem ir para o seminário e
me aprofundar mais na palavra de Deus e me tornar pastor. A palavra do Senhor nos afirma que quem almeja o pastorado ou o episcopado, em algumas versões, diz que excelente coisa almeja. Que Deus possa realmente firmar esse desejo no seu coração. Amém. Que você possa realmente ser um servo de Deus dedicado, fiel, mais ainda do que você tem sido até o presente momento. E hoje vamos tratar de um tema muito importante, que é o que é ser igreja. Como é que é isso? Redescobrindo o significado de ser igreja. Professor Vitor, quanta honra recebê-lo aqui no Sintonia Bíblica. Seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade para nos ensinar o que significa ser igreja. Nós sabemos ser igreja, professor? Bom dia novamente. Sou grato novamente pelo convite. E justamente hoje eu queria falar sobre o que é ser igreja, né? Hoje a gente vai redescobrir o que é a igreja, porque a igreja, na Bíblia, aparece de diversas maneiras. Mas antes da gente falar isso, eu queria que você que está nos escutando parasse um pouco para pensar. O que é ser igreja? O que significa a igreja para você? O que é que significa a igreja para você, querido ouvinte? O Vitinho, nosso querido professor, fez essa pergunta. Então, mande para o nosso WhatsApp a sua resposta do que é ser igreja. Vamos lá, Vitinho. Para algumas pessoas, acho que talvez ninguém tenha respondido isso, mas a igreja às vezes parece tipo um teatro, que é um local que você vai assistir uma bela apresentação, mas só serve para isso. Ou também a igreja pode ser parecido com um posto de gasolina, como um lugar que você vai lá, está sem combustível, abastece, sai renovado, mas é só isso. Às vezes o tanque nem fica todo cheio, não dá nem para a semana, né? Exatamente. Esse abastecimento aí. Então, professor Vitor, nós vamos estudar redescobrindo o significado de ser igreja. Qual é a base bíblica, qual é o texto que nós vamos nos apegar para estudar este importante tema? O texto que vai nortear nossa discussão, né, é justamente o texto que aparece Jesus falando essa palavra, eclésia, né? Que se você está com a sua Bíblia, abra e acompanha em Mateus, capítulo 16. A gente vai ler dos versículos 13 ao versículo 19. Muito bem, então vamos ler. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí esse termo, eclésia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mas a Bíblia apresenta várias figuras do que a igreja representa. Por exemplo, a igreja representa a noiva ou esposa de Cristo. A gente lê lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 a 8. E Efésios 5, 25 a 27 também fala sobre a igreja como noiva. A Bíblia também apresenta a igreja como edifício. Um dos mais conhecidos também que a Bíblia apresenta à igreja é como corpo de Cristo, né? Que tem vários membros e um organismo vivo. Então a igreja também aparece com esse significado na Bíblia. Mas como o corpo tem algum membro mais importante que o outro? Não, com certeza não. É isso que a Bíblia fala, né? Inclusive no nosso corpo não existe um membro que seja mais importante do que outro, né? Cada um tem sua função. São diferentes funções, mas não existe um que seja mais importante do que outro. E lembrando sempre que Jesus é o cabeça do corpo, né? Perfeito. A Bíblia também apresenta a igreja como nação, o povo de Deus,
o sacerdócio de Deus também. Além disso, a Bíblia também apresenta a igreja como lavoura de Deus e também que inclusive foi um antigo slogan na nossa igreja. A Bíblia apresenta a igreja como uma família de Deus, né? O slogan da nossa igreja era uma família para você e sua família. Isso. Né? Agora a gente já mudou o slogan, a gente está comemorando os nossos 90 anos, né? Agora é 90 anos anunciando Cristo. Mas não deixa de ser uma família também a igreja. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre um termo que não é tão conhecido, talvez, e não é tão dada a importância, que muitas vezes ele passa despercebido, mas ele é essencial para a gente entender o que significa ser igreja. Por isso, a partir desse termo, nós vamos redescobrir o que significa ser igreja. E o que é esse termo? É o termo eclésia. Essa é a palavra grega para justamente dizer igreja. Então, o que significa eclésia? Você que está nos escutando. A eclésia significa, se a gente for olhar lá no grego, igreja. Toda vida que você lê na Bíblia, você está lendo, vai falar igreja. Se a gente for olhar no original, é esse termo, eclésia. No original grego, eclésia é igreja. Eclésia é igreja, foi traduzido como igreja. Por isso que muitas vezes se fala assim, autoridade eclesiástica ou eclesial, se referindo a um pastor, a um padre, é isso? Isso. Também daí que vem o termo eclesiologia, né, que é o estudo da igreja, do funcionamento da igreja. E é exatamente esse termo que eu queria refletir com vocês. E por que ele é tão importante? Ele aparece 115 vezes na Bíblia e ele foi o principal termo que Jesus utilizou para definir a igreja. A gente vê esses termos que eu falei que a Bíblia apresenta, né, noiva, edifício, corpo. Quem apresenta esses termos são o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Mas Jesus utilizou esse termo eclésia para definir a igreja. Quando muitos termos gregos que a gente vê na Bíblia, eles nem sempre são... Aquele termo significa uma coisa só, no sentido de que tem que pegar a junção de dois termos para dizer o que realmente você quer falar no nosso português. Acontece isso com a eclesia? Exatamente. Muita gente, né, pensa que o termo eclesia, né, ele é a junção de duas palavras. É ek, que é fora, e kalel, que é chamados. E aí muita gente interpreta que a igreja ela é uma eclesia que é chamados para fora do padrão deste mundo. Mas não necessariamente, não que a igreja não desenvolva esse papel, com certeza nós temos que ser diferente do nosso mundo, mas não necessariamente é isso que eclesia significa. Para entender o que eclesia significa, a gente tem que olhar o contexto, a história por trás, não somente fazer essa simples junção. O significado de eclésia é muito mais profundo do que isso. Mas o que é eclésia? Né? É isso que nós vamos falar agora. Então, você que está nos escutando, preste bem atenção. Nós vamos falar o que significava ser uma eclésia no tempo de Jesus. Este termo surgiu na Grécia Antiga. Isso, um termo bem mais antigo que Jesus. Ele surgiu mais ou menos 500 anos antes de Jesus. Surgiu na Grécia Antiga, onde havia a democracia, né? A gente conhece, já ouviu falar que a Grécia foi o berço da democracia, que as pessoas se reuniam na polis e votavam e eram votadas, né? Uma nova forma de governo. E a eclésia, era justamente essa reunião, esse ajuntamento. Aí você falou isso aí da democracia e nós estamos também prestes a exercer também a nossa parte democrática com o exercício do voto, não é? E muitos em segundo turno. Quer dizer, então, que chamar para fora é, no caso, como nós não votamos em casa, nós somos chamados para fora para votar e eleger alguém. É mais ou menos esse contexto aí também, no passado? O pessoal, eles eram chamados para fora de suas casas para se reunir, né, para fazer esse ajuntamento. E esse termo surgiu na Grécia Antiga, 500 anos antes de Jesus, mais ou menos,
onde havia uma democracia. Na Grécia Antiga, esse termo surgiu na Grécia, e inclusive nós temos ainda resultados dessa democracia, que em algumas cidades vamos ter o segundo turno das eleições agora, e esse termo surgiu justamente aí. E o que era uma eclésia? Era uma reunião dos cidadãos da cidade, em que eles se reuniam para justamente exercer a democracia, para eles conversarem sobre a cidade, para votarem, para serem votados, né? Para fazer parte da eclésia tinha que ser maior de idade, não era qualquer pessoa que podia fazer parte da eclésia, e tinha que ser um cidadão da cidade grega. Mas o termo que Jesus usa ainda é mais profundo do que um simples ajuntamento. A igreja não é um simples ajuntamento de pessoas. Jesus, como sempre, ressignificando, né, termos, ressignificando comportamentos, ressignificando uma série de coisas. Ele ressignificou também o termo eclésia. Exatamente. E para a gente entender um pouco mais, agora vamos pular alguns anos e vamos para o Império Romano. O Império Romano, ele traz um novo significado do que é esse termo, do que era uma eclésia. Eles pegam esse termo que era usado na Grécia para definir esse ajuntamento de pessoas para discutir. Mas o que era uma eclésia na época de Roma, né? Imagine que Roma, ela era uma potência imperialista. Então ela chegava e dominava as cidades. A gente sabe que o Império Romano foi um grande império que ele realmente conseguia dominar diversos lugares. Quando eles conseguiam chegar e dominavam um local, eles mandavam uma comitiva. E antes de falar sobre a eclésia, eu queria só falar sobre um outro termo, o termo apóstolos. Você sabe o que quer dizer apóstolo na Bíblia? A gente vê várias vezes aparecendo na Bíblia. Mas você que está nos escutando, você já ouviu esse termo apóstolo? Você sabe o que ele significa? Ele significa mensageiro. Então, o que Roma fazia? Eles dominavam o local e mandavam os seus mensageiros, os seus apóstolos. Então, quando Paulo fala que ele é apóstolo, não de Roma, mas de Cristo, quer dizer que ele está levando uma mensagem de Cristo. E os apóstolos, né, os mensageiros de Roma eram enviados, e junto com eles era enviado uma eclésia, que era exatamente a comitiva que chegava naquele local. E o que eles faziam? Eles pregavam, agora também vou falar de outro termo, essa aula está sendo com muitos termos, né? Eles pregavam, sabe o quê? O Evangelho. Você não ouviu errado. O Evangelho? O Evangelho. O Evangelho não são as boas novas de Cristo? Jesus novamente pegou esse termo e mudou o significado. Porque evangelhos, para os romanos, é uma boa notícia. Então, quando os primeiros cristãos também utilizaram esse termo evangelho, quer dizer, são as boas notícias, mas de Jesus, né? Então, Roma também tinha seu evangelho, eram as boas notícias de Roma. Então, o que acontecia quando Roma chegava e estabelecia com a sua comitiva, né? Os apóstolos, os mensageiros, junto com a eclésia, eles tinham a mensagem a função, né, a missão de divulgar que Roma, a boa notícia, o evangelho de Roma. E este é um dos papéis primordiais da nossa igreja. Nós sabemos que vivemos num mundo dominado pelo reino das trevas, mas o reino de Deus chegou. E nós precisamos anunciar o reino de Deus, assim como os mensageiros, os apóstolos romanos anunciavam que Roma tinha chegado naquele local e a vida das pessoas seria diferente, que as pessoas podiam ser cidadãos romanos. Nós podemos anunciar que as pessoas podem ser cidadãos do reino dos céus. E esta é a função primordial da igreja. Então, você que está nos escutando, grave bem esse conceito. A igreja precisa ser um instrumento de propagação do reino de Jesus Cristo. A mensagem principal de Jesus sempre foi anunciar, como você falou aí com muita propriedade, anunciar o reino de Deus. Da mesma forma que na época do Império Romano, na época de César, não é isso? Que eles estabeleciam a eclésia, eles também... A mensagem deles era anunciar que o reino de Roma, digamos assim, foi estabelecido naquele local. E você está dizendo agora, trazendo para nós e para o nosso ouvinte, a primeira função da igreja, que é justamente essa da propagação do reino.
não é isso? Uhum. E se a gente for ver no texto, vamos voltar para o texto, né? Mateus capítulo 16. Jesus faz uma pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muita gente interpreta esse texto pensando que Pedro é a pedra da igreja, por isso ele foi escolhido até como o primeiro papa. Mas se a gente for ver, a pedra da igreja é esta mensagem, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, é aí que a gente se baseia, que a gente tem que anunciar que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus está estabelecendo o seu reino aqui na terra. E assim como a eclésia anunciava o reino romano, nós temos que anunciar o reino de Jesus Cristo. Muito bem. E quando ele fala que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja pode avançar, que as portas realmente do inferno serão derrubadas com o avanço da igreja. Nós podemos então resgatar vidas que estão morrendo ali no anúncio dessas boas novas, deste evangelho. É por aí, né? Exatamente. Essa questão até do portão, se a gente for analisar o contexto, o portão ele era um importante mecanismo de defesa das cidades. Imagine as cidades de antigamente, né? Era uma cidade toda murada que tinha o portão. Uma vez que Roma conseguia penetrar os portões daquela cidade, a batalha estava ganha. Não existia. O que segurava a cidade eram os portões. Então a igreja é justamente anunciar o evangelho, derrubar os portões do inferno. Né? Muita gente interpreta também pensando que as portas da igreja, o inferno vai vir atacar. Não. Como se fosse a igreja passiva. A igreja tem esse papel de realmente derrubar as portas do inferno, de atacar, de pregar a mensagem de Jesus. Então, nós como igreja precisamos sair da zona de conforto, precisamos às vezes parar de olhar para o nosso próprio umbigo e investir em missões, mandar missionários. Nós temos que ser uma igreja, então, para fora dos portões, porque não adianta nós ficarmos aqui enclausurados entre as quatro paredes, que a igreja vai perder, então, a finalidade dela. Uhum. E quando a gente sai dessa zona de conforto, o que é preciso para que a gente possa, então, ter essa convicção, ter essa percepção de que precisamos sair da zona de conforto? Porque é gostoso você ficar dentro da igreja, climatizada, com bancos ali bem confortáveis, mas quando a gente sai é coisa diferente. A gente enfrenta sol, enfrenta chuva, enfrenta cascalho, enfrenta um monte de coisa. É isso que você diz que é justamente sair da zona de conforto? Então, é justamente isso. Nós precisamos... A igreja tem se acostumado muito a ficar dentro das quatro paredes, no ar-condicionado. Não que isso não possa acontecer, mas a gente não pode negligenciar também essa outra área. Investir em missões, enviar missionários, ir para as periferias, pregar a palavra de Deus, investir em igrejas menores, em congregações. Tem até um hino, não é do seu tempo, professor Vitor, porque você é muito jovem ainda, que diz assim: eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidas sem o Salvador. Então a gente precisa alcançar essa gente que está sem conhecer o nosso Salvador, não é isso? E precisamos então realmente sair da zona de conforto, deixar o ar-condicionado, deixar as poltronas acolchoadas da igreja para isso. E assim, eu queria deixar até um questionamento para você que está nos escutando. O que é que você tem feito para sair da sua zona de conforto? Será que você realmente tem sido um membro da Eclésia de Jesus que prega a palavra, que sai da sua zona de conforto? Inclusive, nessa linha que você está falando aí, eu lidero aqui na igreja o grupo Singles, um ministério Singles, e nós já firmamos um compromisso de pelo menos uma vez por mês irmos lá em Araçás, na cidade de Aquiraz, para apoiar o trabalho daquela igreja, uma igreja pequena, humilde, que é uma congregação da nossa igreja aqui. E nós precisamos realmente sairmos da nossa zona de conforto, porque a gente mal acaba a escola dominical, vai em casa, come rapidinho e já tem que estar aqui na igreja para sair daqui às 15 horas, enfrentar calor lá, enfrentar toda a montagem do trabalho que vai ser feito lá com as crianças, escola dominical, tudo isso aí. A gente não pode parar. Igreja é isso, né? A gente não pode parar. E dando prosseguimento, né, à nossa aula, só recapitulando o que a gente falou, o primeiro papel da igreja é
propagar o reino de Deus. Mas a eclésia, depois desse primeiro momento, pregavam o evangelho de Roma, né? Os apóstolos pregavam o evangelho de Roma, era estabelecido na cidade. E o que Roma fazia? Às vezes pegava várias pessoas, vários cidadãos romanos até de outras cidades, e levavam para essa cidade, e eles formavam aí parecido com a eclésia original lá da Grécia Antiga, né? Que era uma espécie de conselho. E o que esse conselho fazia? Eles se reuniam para discutir as leis romanas. E qual seria a melhor maneira de implementar aquelas leis naquele local, naquela cidade que ela estava estabelecida. E eles usavam, por exemplo, a força, muitas vezes, para a implementação dessas leis que eles criavam. É exatamente aí que está. Eles não usavam a força. A eclésia, ela não utilizava a força física para implementar as vontades do rei. E então, analisando isso, qual é o papel da nossa igreja? Qual é o papel da eclésia atualmente? A eclésia que Jesus se referiu. Inclusive, estima-se que Jesus estava falando na cidade de Cesareia de Filipe. Se a gente for ver lá no capítulo 16, fala que Jesus estava na cidade de Cesareia de Filipe, e lá tinha uma grande pedreira, inclusive por isso que ele usou esse termo para Pedro, né? Dizendo que da pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E lá também tinha várias estátuas das pessoas que faziam parte desse conselho, da eclésia. Então lá já tinha uma eclésia, em lá Cesareia. Nessa cidade tinha uma eclésia romana forte. Em Cesareia de Filipe. Exatamente. Então dá para entender mais também que Jesus falou, eu vou estabelecer a minha eclésia. E o papel da eclésia, como a gente viu, era eles aplicarem as leis. E respondendo à pergunta, eles não aplicavam as leis de uma maneira pela força física. Eles nunca iam conseguir, só iam gerar mais revolta na população. Mas o que eles faziam? Eles tinham duas estratégias que a gente vai falar daqui a pouco, que eles usavam. Mas nós sabemos que Deus estabeleceu a sua vontade aqui na Terra. Deus, na Bíblia, tem diversos mandamentos para seguir. Você que está nos escutando, consegue lembrar de algum mandamento que Deus nos deixou? Né? A Bíblia fala sobre a gente amar o próximo. A Bíblia fala sobre pregar o evangelho. A Bíblia fala sobre buscar o reino de Deus. Deus deixou vários mandamentos para seguirmos. E a igreja, justamente, além de ser um lugar que prega o evangelho, tem que ser um lugar que aplica os valores do reino de Deus. Então a igreja é uma agência do reino de Deus aqui na Terra. Exatamente. Isso. E nós temos então que, como igreja, implementar o reino de Deus, consolidá-lo aqui na Terra, para que realmente possa alcançar todos que ainda não conhecem. E existe na igreja hoje algum tipo, digamos, de hierarquia, porque me parece que naquela época a eclésia romana era de generais até o mais simples cidadão, não é isso? Exatamente. Na eclésia não existia o mais importante, existia o imperador que mandava a ordem, que na nossa comparação seria Deus, mas os membros da eclésia, quem fazia parte da eclésia, tinha direito a voto como todos os outros. E fazia parte da eclésia não somente os generais, mas fazia parte da eclésia as pessoas comuns também. Fazia parte da eclésia um trabalhador como um sapateiro, fazia parte da eclésia um marceneiro. Então não era somente o alto escalão que fazia parte da eclésia, mas sim pessoas comuns. Assim como na nossa igreja, a gente encontra as mais diferentes pessoas fazendo parte da eclésia. Dos né? mais diferentes níveis sociais, econômicos, fazem parte da igreja aqui, né? E é assim que é para a igreja. E um segundo aspecto, né? Na eclésia, além de aplicar as leis, eles traçavam estratégias de como eles poderiam até aumentar o domínio romano. Então, a igreja, ela prega o evangelho, ela aplica as leis, mas ela também traça estratégias. Imagina, a gente falou que a eclésia era composta por várias pessoas, mas também elas tinham os generais.
E os generais, junto com a população, traçavam estratégias de como eles poderiam aumentar o Império Romano. E a igreja também tem essa função de pensar em programas de expandir o reino, pensar programas como se fosse um quartel-general de Jesus Cristo aqui na Terra. A igreja também tem essa função de pensar estratégias de como a gente pode alcançar as pessoas. Por exemplo, usar a internet, usar o rádio como a gente está usando. A gente precisa pensar estratégias de como espalhar a mensagem do reino de Deus, de como alcançar outras pessoas para serem cidadãos do reino de Deus. Por isso que a igreja, muita gente então confunde erradamente como sendo uma edificação, um prédio, e não é nada disso. A igreja somos nós, é o ajuntamento de pessoas, né, que é o corpo. Exatamente. Vai muito além de uma instituição somente, a igreja, né? Então, justamente, Jesus, quando falou essas palavras, falou que ia estabelecer a eclésia dele, ele não tinha em mente simplesmente um local que o pessoal se reúne para adorar a Deus. Não que a igreja não tenha essa função, mas também tem essa função, né? Como a gente falou, tem essa função de espalhar o reino de Deus, tem a função de aplicar as leis de Deus e tem a função de traçar estratégias, recapitulando um pouco do que a gente falou, para espalhar o reino de Deus. Mas ela tem mais alguma função, a igreja, a eclésia? Tem sim. Por último, mas não menos importante, talvez seja uma das mais importantes, a eclésia estava lá para influenciar a sociedade que ela vivia. Roma, ela tinha um padrão de vida, tinha os seus valores romanos, tinha um modo de viver. E a gente sabe que, a gente fala até no helenismo, né, que era o modo de viver dos gregos, dos romanos, a cultura, a arte. E onde Roma chegava, ela queria aplicar esses valores, queria justamente botar esses valores naquelas cidades que elas chegavam. E você até perguntou, né, se eles faziam isso de uma maneira... Usando a força. Usando a força. Não. Eles traziam gente, né, como a gente viu, a fazer parte da eclésia, pessoas comuns. Então, eles pegavam pessoas comuns nos mais diferentes ramos da sociedade para fazer parte da eclésia, né? E eles usavam duas principais formas para influenciar a sociedade deles. A infiltração. Muitas vezes eles enviavam emissários como agentes secretos nas cidades que conquistavam, né? E eles se infiltravam no meio do povo, faziam negócio com o povo. E sabe quando você vai conversando, eles deviam chegar assim, o Império Romano é bom, o Império Romano vai trazer benefícios, porque com certeza não seria fácil para implementar os valores romanos para um povo totalmente diferente do deles. Esses infiltrados eram os apóstolos ou não? Os apóstolos, eles eram mais os que levavam as boas novas. As boas novas. Certo. Mas eles enviavam meio que agentes secretos. E como a gente falou, não era só os bambambãs. Não eram só as pessoas mais importantes. Mas eram as pessoas comuns. Os simples cidadãos, né, que Roma pegava de outra cidade, que era um cidadão romano, e levava para lá. E no boca a boca mesmo, eles iam conversando. E nós também temos essa função. Você que está nos escutando, no seu trabalho, existem pessoas que só você pode alcançar lá. Eu uma vez já escutei que existe um ciclo, mais ou menos, um círculo de 1 quilômetro na sua volta, de pessoas que só você consegue alcançar elas. Por exemplo, não vai ser o pastor Marcos aqui da Primeira Igreja Batista de Fortaleza que vai conseguir pregar para o seu amigo do trabalho. Então você tem que influenciar essa pessoa, tem que ser realmente o diferencial na vida, até porque, como você falou, o pastor Marcos não vai sair daqui para falar com essa pessoa. Tem termos que o apóstolo Paulo usava muito quando ele ia tratar, por exemplo, sobre, num lugar que era muito voltado para os esportes, ele tratava sobre esportes, por exemplo. Então nós podemos conversar com o pedreiro, por exemplo, tratando de, olha, você está edificando esta casa aqui, mas Cristo edificou sua igreja e nós somos aqui como também um edifício e tal. É mais ou menos por aí, né? Que a gente vai levar a influência falando a linguagem da pessoa. Exatamente. É uma influência sutil. Isso me lembra muito quando Jesus fala para a gente ser o quê? Sal. Porque o sal, quando ele é colocado no alimento, ele faz toda a diferença.
mas a gente não vê o sal lá. Tanto dá sabor quanto conserva. Exatamente. O sal, ele dá um sabor diferente para o alimento, mas a gente não vê que o sal está lá. Então a gente tem que dar esse sabor diferente para a vida das pessoas, mas não necessariamente a gente tem que ser visível. É que nem o sal. Naquele tempo era muito comum surgir levantes contra Roma, né? Então surgia uma categoria e se levantava contra Roma. E o membro da eclésia, ele tinha o poder, além dessa influência, ele tinha o poder de neutralizar as manifestações. Porque, por exemplo, ele falava, eu sou um membro da eclésia, eu não faço parte, eu não posso fazer parte desse movimento. Mas e se alguém se recusar a cumprir uma ordem do imperador? Como é que o imperador manda prender, vai uma turba de soldados lá, pegar o cara à força e obrigar? Como é que é isso? Não, assim, poderia acontecer, mas isso daí era a última instância. A primeira instância é que os membros da eclésia, eles também tinham um papel de neutralizador. Era muito comum surgir revoltas contra Roma, mas como é que ele neutralizava? Ele falava, eu sou membro da eclésia e eu não vou participar desse ato, dessa manifestação. Eu não posso participar porque eu sou membro da eclésia. E nós, como cristãos, e nós, como Igreja de Jesus, nós também temos o papel de neutralizar as obras contrárias ao reino de Deus. Se manifestar contra as coisas que vão contra a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando a gente erra, quando a gente peca, nós estamos indo contrariamente à vontade de Deus, né? E como é, então, nos dias, na igreja de hoje, na igreja de Cristo, quando alguém erra, como é que você consegue neutralizar, no caso? Bom, devemos falar, olha, isso está errado, eu não concordo com isso. Então, a gente tem que levantar, às vezes a igreja é muito omissa com algumas coisas, com algumas situações, com algumas questões. A igreja precisa realmente mostrar o que ela defende, né? Romanos capítulo 12, versículo 2, também fala, né? E não vos conformeis com este mundo. Então a gente não pode conformar com todas as ideologias que são pregadas, que vão contrárias ao reino de Deus. Conformar no sentido de tomar a forma de. Exatamente. Né? Outra versão fala, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas temos que ser renovados na nossa mente para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Exatamente. E com isso a gente neutraliza a ação do pecado. Justamente, a gente não fazendo parte, não indo junto, né? A gente neutraliza o poder do pecado, se posicionando contra isso. E só para finalizar, eu queria dar mais um exemplo ainda nesse tópico, que Jesus falou que a gente é sal, né? O sal que dá sabor à comida, mas o sal também, ele fala que nós somos sal da terra. No Antigo Testamento, o sal ele era jogado quando uma pessoa ia fazer suas necessidades. Lá em Deuteronômio, um dos mandamentos lá de Deuteronômio é que toda vida que alguém fosse fazer alguma necessidade fisiológica, jogasse sal depois. Porque era justamente para neutralizar as bactérias de se proliferarem, né? O povo naquela época não sabia que era isso, mas era por isso. Então, a gente é sal da terra justamente para neutralizar essas bactérias, essas coisas que estão querendo estragar a igreja de Jesus Cristo, né? Assim como eles botavam sal na carne também para conservar, né? Justamente esse papel de conservar, de neutralizar. Então, recapitulando tudo que a gente falou, né? E concluindo, mais uma vez agradecendo pelo convite, agradecendo também você que está escutando o nosso programa até aqui. Nós precisamos ser eclésia de Jesus Cristo. E a eclésia é um local que propaga o reino de Deus, que aplica as leis do reino de Deus, que traça estratégias para expandir o reino de Deus e que influencia a sociedade com os valores do reino de Deus. Então, o que você tem feito para ajudar a sua igreja a se tornar uma eclésia? Você que é membro de uma igreja, o que é que você tem feito realmente para que a sua igreja tenha esse papel que Jesus definiu para a igreja?
Querido ouvinte, então levante-se, saia da sua zona de conforto, seja mais operoso se você ainda está na letargia, na calma, no sossego. Vá, saia, avante, vamos falar o Evangelho, vamos anunciar, vamos redescobrir o significado do que é ser igreja, vamos neutralizar a ação do mal, porque realmente o Satanás, o inimigo das nossas almas, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Que nós possamos, então, ter esta sensibilidade, ter essa percepção de que igreja não é templo. Templo é o edifício que abriga a igreja, mas a igreja somos nós. E aonde nós estivermos, a igreja estará ali. Aonde nós estivermos, temos que, como igreja, levar as boas novas de salvação. Professor Vitor, muito obrigado pela sua excelente aula. Nós aprendemos realmente muito o que é ser igreja, né? Esse estudo foi muito bom, foi muito oportuno. Desejo que você, querido ouvinte, tenha crescido no aprendizado da palavra. Nosso muito obrigado mais uma vez ao nosso professor Vitor, nosso Vitinho. Eu já renovo o convite para uma outra oportunidade, você possa estar aqui conosco. Eu me senti muito honrado em estar aqui mais uma vez, e muito obrigado também pela oportunidade, e muito obrigado você de casa que está nos escutando. Nossa escola bíblica acabou, mas fique conosco porque você ouvirá a partir de agora a mensagem vinda da parte de Deus no culto da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Continue ligado com a gente. Tenha um bom dia.